Os brasileiros abriram muito bem os trabalhos nesse mata-mata de competições continentais e nessa quarta-feira, dia 22/8, teremos a continuação das quartas de finais da Libertadores e da Sul-Americana. Então não saia daí que depois da vinheta eu vou contar tudo o que rolou na rodada dessa terça-feira e fazer uma projeção para os jogos dessa quarta. Manda a vinheta, editor! Olá, eu sou Valdir Veríssimo, sejam todos bem-vindos ao canal VDP para mais um vídeo da série Aposta VDP. E ao invés de pedir inscritos no início desse vídeo, eu quero agradecer a todos os inscritos, dizer que vocês são a maior motivação de tudo isso, sem vocês nada disso seria possível. É para vocês que cada vez mais eu tenho trabalhado, estamos trabalhando para entregar conteúdos de qualidade, tanto qualidade de áudio, de vídeo, informações precisas, enfim. Muito obrigado por tudo, vocês são demais. Vamos então à rodada de terça-feira, rodada de Libertadores, Sul-Americana, rodada de Série B também, alguns jogos de Conference League e Champions League, mas eu não fiz nada de jogos europeus nessa terça-feira. São times que eu desconheço, não sei nem quais ligas eles jogam, então eu peguei só alguns jogos de times que eu conheço nessa quarta-feira. Mas começando pela rodada de terça-feira, vamos deixar o melhor para o final, então começando por Série B. Mirassol contra Juventude, na minha precificação eu falei no vídeo passado que o valor estava do lado do Juventude, afinal a Juventude é o melhor visitante dessa Série B. Na inauguração da rodada, o Juventude tinha 6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas apenas, 12 gols marcados e 10 gols sofridos. O Juventude conseguiu bater o Mirassol jogando em São Paulo, sendo ainda então mantendo a primeira colocação como o melhor visitante da Série B. Agora então tendo 7 vitórias, uma vitória a mais, e 13 gols marcados e 10 gols sofridos. Eu disse que o valor estava do lado do Juventude, mas também um Lei Mirassol a 2,18 para mim ele interessava muito, já que eu não costumo fazer backs, eu faço mais leis nas minhas entradas. Então acabou que eu não peguei esse Lei. Eu comentei também no vídeo passado que eu tenho dificuldade em fazer mais de uma entrada no mesmo dia. Eu tendo a perder quando eu faço isso, quando eu cresço muito o olho e tenho um volume grande de entradas no dia. Então, como eu já tinha pego uma entrada no jogo de Libertadores, eu fiquei de fora desse jogo, mas a análise foi perfeita, a análise bateu. E se alguém acompanhou aí, pegou essa dica de uma odd de 4,7 para a vitória do Juventude, se saiu muito bem. Outro jogo de Série B, Criciúma contra Vila Nova. Nesse caso a minha análise foi errada, eu disse que o valor estava do lado do Vila Nova, porque até que havia um equilíbrio entre os times, porém a boa campanha do Criciúma em casa, é verdade, o Criciúma dos times catarinenses é o que mais está se sobressaindo, está mais se destacando, mas o Vila Nova teve só uma vitória nos últimos 5 jogos, então a sequência do Vila Nova era ruim, mas eu precifiquei que o valor estava do lado do Vila Nova, então não bateu, foi uma vitória do Criciúma por 1-0, uma boa vitória do Criciúma, então, na briga ainda por acesso na Série B. Então, e agora, qual que foi o melhor? Eu vou, por ordem então de horário, vou falar sobre Bolívar e Internacional. Um time que soube sofrer, é verdade, o placar não diz muito o que foi o jogo. O Internacional em certos momentos foi amassado pelo Bolívar, jogando na altitude lá de 3.637 metros, o estádio mais alto da Libertadores dessa temporada, desse ano. Mas o Internacional conseguiu o que poucos times já conseguiram na história de Libertadores, que foi ganhar do Bolívar. Eu disse que eu fiz um paralelo ao time do Palmeiras, que saiu ganhando lá no estádio do Bolívar por 1-0 e tomou a virada por 3-1. Assim também aconteceu com o Atlético Paranaense, que também tomou uma virada após ter aberto o placar, onde foi a vez do Inter, mas o Inter soube sofrer. Eu vou deixar aí o gráfico do jogo, você vai ver que o Inter... Esse gráfico ele tá perfeito, o Inter sofreu muito, teve poucos lampejos durante a partida, algumas nuances aí de ataque, conseguiu fazer seu gol, soube segurar o placar, soube jogar uma Libertadores. O Inter, assim como fez contra o River Plate, foi muito sólido também defensivamente. O goleiro do Inter pegou muitas bolas, isso ajudou muito também nessa vitória do Internacional. Fato é que o Internacional é um time que tirou o River Plate no mata-mata passado, não pode ser ignorado, então vai para Porto Alegre, podendo até empatar o seu jogo. E se souber sofrer como sofreu no jogo de ontem,
com certeza vai se classificar e teremos aí então o primeiro time brasileiro classificado para a semifinal da Libertadores desse ano. Na minha precificação, eu tinha dito que uma vitória do Inter era uma odd muito escandalosa, uma odd absurda de 5,4, ela tinha uma desregulagem aí nessa odd, e que para mim, pelo fato de eu fazer mais lei, esse lei se eu não me engano, estava a 1,90 quando eu precifiquei ontem, mas no fechamento desse jogo ele caiu para 1,82, então não tinha como eu ficar de fora, eu tinha por obrigação do meu método ficar em lei internacional, e fato é que esse lei bateu. O Internacional conseguiu uma vitória importantíssima por 1-0 contra o Bolívar, então mais um green aí para a temporada. É o quinto green contra um red só apenas, tendo então uma margem de acerto aí de 83,33%. Ótima margem de acerto, pretendo com certeza manter essa taxa de acerto, mas eu sei que é muito difícil, então se essa margem cair, tá tudo certo, nada a se desesperar, é força no método, não se tentar recuperar a head, e eu sei que essa temporada, pela forma que tem começado, tem tudo para terminar muito bem e ser melhor ainda do que a temporada passada. Então, ó, palmas, 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 parabéns ao Internacional, um ótimo placar. Outro jogo decisivo, Sul-Americana, quarta de final também, Corinthians jogando em Itaquera. O Corinthians é sim muito forte jogando em Itaquera. Pegou um time que foi um dos melhores visitantes da fase de grupo, um dos melhores visitantes da Sul-Americana até então. Pegou o Estudiantes de La Plata, um time chato que sabe jogar Libertadores, não tem jogado muito bem o campeonato argentino, é verdade, mas o campeonato argentino é um regulamento difícil de entender, são dois campeonatos, um campeonato por pontos corridos e uma Copa que acabam juntando e um vale classificação para o outro, enfim, eu não entendo muito bem o campeonato argentino, mas fato é que na Sul-Americana o Corinthians conseguiu um ótimo placar, eu acho que foi pouco, na minha opinião, 1-0, assim, não pouco pelo que o Corinthians apresentou, até é verdade teve nos pés do Mosquito a chance de fazer o segundo gol, mas eu não digo pouco pelo que o Corinthians apresentou, pelo desempenho do Corinthians, mas eu digo pouco para um jogo de volta, onde vai ter que segurar o ímpeto do Estudiantes que vai vir para o jogo, e esse time ele tem muita qualidade, principalmente defensivamente. Então, o fato é que o Corinthians aí também merece as palmas, parabéns para o Corinthians pela vitória, mas vai precisar segurar o Estudiantes e agora o bicho vai pegar porque de semana que vem não passa. Semana que vem é a segunda perna dos confrontos, então é isso aí. Encerrada a rodada de terça-feira, vamos então agora para a rodada de quarta-feira, jogos também de Champions League, de Conference League, de Série B, rodada atrasada da 17ª rodada, teremos jogos entre CRB e Avaí, Botafogo de São Paulo e Chapecoense. Então vamos começar falando sobre esses confrontos de Série B de Campeonato Brasileiro, essa rodada atrasada. CRB e Avaí, dois times ruins. O Avaí agora tem até colocado as asinhas de fora, tem conseguido respirar, tá fora da zona de rebaixamento. Mas é um time que tem aí suas dificuldades, é um time que no decorrer da temporada não vem desempenhando bem, tem flertado muito com a zona de rebaixamento. E vai pegar então o CRB jogando fora de casa. O Avaí, no caso, jogando fora de casa. Na minha precificação, a vitória do Avaí, esse back Avaí a 4,6 é onde tem muito valor. Porém, eu vou ficar de fora desse confronto, mas fiz aí sim um estudo. O Avaí ele é apenas o 13º colocado na tabela de visitantes da Série B, com apenas 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 9 gols marcados e 15 gols sofridos. Então, uma campanha horrível como visitante do time do Avaí. O time do CRB, por mais que não está bem na temporada, ele é o 12º colocado geral e ele é o 11º mandante, mas tem perde pouco o CRB jogando em seus domínios. Tem 5 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, com 13 gols marcados e 10 gols sofridos. Então, um saldo de gol positivo contra um saldo de gol negativo do Avaí. É um confronto para mim muito equilibrado. O Avaí precisa da vitória para não deixar o fantasma do Z4 assombrar novamente o Avaí se quer buscar alguma coisa. Eu acredito que para acesso está muito difícil para o Avaí, mas pelo menos se manter ali na Série B, que eu acho que esse é o foco principal do Avaí. Então, passado esse jogo atrasado de rodada 17 de Série B, vamos às 21h30, mais um jogo atrasado entre Botafogo de São Paulo contra Chapecoense.
A Chapecoense está ali, é a 17ª, o primeiro time no Z4. É um time que vem de vitória contra o Novo Horizontino jogando fora de casa. A Chapecoense, se não me engano, tem apenas 2 vitórias do campeonato, jogando como visitante, e uma delas foi nessa rodada passada contra o Novo Horizontino. Se ganhar, a Chapecoense vai para 25 pontos, e aí pode passar o Sampaio Corrêa no número de vitórias, já que a Chapecoense tem um jogo a menos. O Sampaio Corrêa já fez o seu jogo de número de rodada, né? Já está com a tabela certa. A Chapecoense então vai igualar agora o número de jogos dos outros times do campeonato. E se ganhar vai para 25 pontos, então passa o Sampaio Corrêa no número de vitórias. E também pode passar o Avaí, caso o Avaí tenha uma derrota hoje, pode passar o Avaí no saldo de gols. Então assumindo assim a posição do Avaí, também a posição do Sampaio Corrêa. Então quem sabe a Chapecoense não consegue a sua segunda vitória seguida jogando como visitante. A Chapecoense que tem apenas 2 vitórias como visitante, 3 empates, 6 derrotas, 14 gols marcados e 18 gols sofridos. Aí esse Lei Botafogo de São Paulo, ele passa a ter valor, já que a Chapecoense precisa, a necessidade da Chapecoense de ganhar o jogo é muito real. Então acredito que esse Lei a 2,18 não é um risco muito alto a se correr. Vale a pena talvez aí colocar um valor, uma stake baixa. E a campanha do Botafogo, ela é a 14ª como mandante, não é uma campanha legal, com 5 derrotas, 2 empates, 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 6 gols marcados e 10 gols sofridos, então com saldo de gol negativo. Pode ser que a Chapecoense tenha emendado aí uma sequência de bons jogos e quem sabe não venha um empate, né, que já teria de bom tamanho, já que a Chape vai se deslocar aqui do Sul para São Paulo contra o Botafogo. A gente sabe que o Botafogo em casa tende a dificultar os jogos. É fato que a campanha não é muito boa, mas tende a dificultar os jogos. Jogos de Conference League, como que é o nome desse time, velho? Putz, eu não tenho o nome do time aqui, mas é um time da Bélgica que vai jogar contra o Aston Villa. Eu só peguei esse confronto mesmo por causa do... É um time da Bélgica, não, é um time da Escócia. Vai jogar contra o Aston Villa, que joga a Premier League. A gente já está habituado com o Aston Villa. Eu só peguei mesmo por causa do Aston Villa, porque eu desconheço muito o time da Escócia. Até vi a Race e tudo, é um time beirando o amadorismo ali, então tem o favoritismo é enorme para o Aston Villa, porém uma odd de 1,33 para a vitória do Aston Villa, para mim ela é muito alta. E também um lei a 11,5 ao time da Escócia, para mim também é uma odd muito alta, mas eu posso até trabalhar em um lei empate para esse jogo a 6,4. É uma odd alta para empate, para ficar em lei empate também, mas para mim pode ser que tenha valor nesse jogo. Às 16 horas, jogos de Champions League, playoffs, né, classificatórias, eliminatórias de Champions League. Sporting Braga contra Panathinaikos. Aí já temos um confronto de times que eu conheço, times que eu tenho acompanhado do decorrer da temporada. Claro que mais o Sporting Braga, por causa do campeonato português. Eu não acompanho o Sport grego, o campeonato grego, mas tenho acompanhado o Panathinaikos nesta Champions League. E fato é que o Panathinaikos veio de vitória, né, de derrota, porém de classificação em cima do Olympique de Marseille da França. É a se levar em consideração esse fato do Panathinaikos. E para mim, o que aconteceu é quando eu falo que tem valor para o visitante underdog, valor para empate e valor para ficar em lei ao mandante favorito. Geralmente quando acontece essa combinação de precificação, esse jogo tende a não dar empate. Então, esse lei empate é 3,85 para mim. Ele tem valor, pode ser que eu esteja buscando também esse lei empate para esse jogo. Mas na minha precificação, o valor ficou para o lado do Panathinaikos, uma vitória de 6,2. Essa é a odd para ficar em back Panathinaikos, ou 3,75 para ficar em back empate, ou 1,75 para ficar em lei Braga. Então, falados de Conference League, Champions League, Série B, vamos para a Sul-Americana. Botafogo contra Defensa e Justiça. O Botafogo, sem sombra de dúvidas, é um time que no Campeonato Brasileiro ali tem mostrado o seu poderio não somente ofensivo, como também defensivo. Perdeu agora o Tiquinho Lopes e parece que o Botafogo não perdeu o seu meio de jogar, o seu método de jogar, mesmo com um desfalque enorme, desfalque que seria importante para qualquer outro time da Série A. Perdeu aí talvez o melhor jogador da Série A, o artilheiro da Série A, mas conseguiu se manter nos trilhos, não se desesperou, não mudou o seu jeito de jogar
que tem conseguido muitos resultados positivos no Campeonato Brasileiro. E vai pegar então agora o Defensa e Justiça no tapetinho, como estão falando, que é o estádio Newton Santos. Afinal, é verdade mesmo que o gramado do Newton Santos está em perfeitas condições de ter jogos, diferente do Maracanã, que vai passar agora até por um período de recesso aí para recuperação do gramado. Não sabemos como que vai ficar, afinal temos final de Copa do Brasil, o Fluminense precisa mandar seu jogo no Maracanã de Libertadores. Enfim, não sei como que vai ser, tudo pensando na final da Libertadores, então, que será no Maracanã. Mas voltando a esse confronto de Sul-Americana, Botafogo contra Defensa e Justiça, o Defensa e Justiça que há 2, 3 temporadas atrás foi um time a se levar em consideração, um time que conseguiu destaque no cenário continental, mas que perdeu muito nessa temporada, principalmente na temporada passada, perdeu muito o seu jeito de jogar, começou a ter resultados negativos, então o Botafogo, acredito que jogando em casa tende a sair para o jogo, só a vitória deve interessar para o Botafogo, não pode ser diferente que isso, não desprezando Defensa e Justiça, mas acreditando na qualidade do Botafogo. Afinal, o Botafogo vai jogar o primeiro jogo em casa e seria muito importante ir para uma vitória para decidir na Argentina. Então o favoritismo para mim é do Botafogo nesse jogo, mas o valor ficou para uma vitória do Defensa e Justiça a 5.2, que para mim é muito improvável, então ficarei de fora desse jogo. Às 21h30, infelizmente, dois jogaços que poderiam ser em horários separados para poder acompanhar os dois, mas eu vou ter que ficar aí com um olho no computador e um olho no celular. Às 21h30, Boca Juniors contra Racing. Clássico argentino, muita história em jogo, muita rivalidade em jogo. Esse jogo acontece primeiro na La Bombonera, mando de campo do Boca Juniors. É muito difícil falar um favorito para esse jogo. O que eu posso falar é que o Boca Juniors não é o mesmo Boca Juniors de anos atrás, que a gente estava acostumado a ser aquele time de chegada, aquele time que nas Copas, aquele time copeiro que nas Copas dava trabalho para todos os outros times, qualquer adversário não tomava conhecimento, endurecia os seus jogos, mas fato é que o Boca Juniors perdeu muita força nos últimos anos, mas conseguiu chegar em essa quarta de final, e a gente sabe que o Boca Juniors em quarta de final tem muita história, muito peso de camisa, apesar de camisa às vezes não entrar em campo, mas temos que levar em consideração isso e também levar em consideração que é um clássico argentino, então clássico é clássico e vice-versa, já disse uma vez o poeta, e isso é muita verdade mesmo. Para mim, o Racing vem jogando melhor do que o Boca Juniors nas duas últimas temporadas, não só nessa passada como na anterior também. Então acredito que por mais que o Boca Juniors esteja ali, tenha um equilíbrio nesse jogo, esse lei Boca Juniors a 2.4 para mim tem muito valor. Pode ser que eu esteja buscando também esse lei Boca Juniors, e também na primeira precificação se deu valor para uma odd de 4.8 para o time do Racing. Fato é que vai ser um jogaço, quero muito assistir esse jogo. Eu acho que o Boca Juniors vai tentar ganhar o jogo, porque sabe que um empate aí pode custar muito caro para o time. Então acredito que teremos um jogo aí de trocação, muita rivalidade, muita discussão, briga, possíveis cartão vermelho aí, na minha opinião, não sei, eu não faço mercado de cartão, mas fazendo uma leitura prévia do que será o jogo, da disputa que será, a batalha que será esse jogo aí. Afinal, são dois times que há tempos não ganham uma Libertadores, o Boca Juniors até há tempos não chega tão longe assim numa Libertadores, acho que chegou contra o Santos numa semifinal, foi na semifinal que a final foi Santos e Palmeiras. Se eu não me engano, o Boca Juniors jogou com o Santos, mas não lembro se foi na semifinal ou nas quartas de final. Então, fato é que teremos um jogaço. Também às 21h30, Deportivo Pereira contra Palmeiras. O Palmeiras é amplo favorito para esse confronto, mas eu já vi de tudo no futebol, coisa que eu nunca vi é time ganhar sem jogar. É preciso que o Palmeiras jogue, o seu melhor futebol. Eu, sinceramente, ainda não vi esse melhor futebol do Palmeiras nesse ano. Talvez os jogos aí que sirvam de parâmetro foi a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, onde o Palmeiras teve um jogo altíssimo em nível de performance, e também contra o Água Santa no segundo confronto. Fato é que passou pelo Atlético Mineiro sem fazer muito esforço, sem precisar desempenhar o seu melhor futebol. Eu não sei se é porque o Palmeiras chegou no seu limite, já está saturado, ou porque tem se dedicado mais aos treinamentos. Então, quem sabe agora, nesse confronto de quartas de final, a gente vai ter o melhor Palmeiras que a gente conhece.
E se Palmeiras jogar tudo que sabe, a gente sabe que é uma provável goleada. O Palmeiras na Libertadores não tem dó dos seus adversários, tende a amassar os adversários fracos, até como uma forma de respeito. Eu acredito que o Abel cobra dos jogadores isso, que a maior forma de respeitar o adversário é ir fazendo gol, jogando tudo que sabe mesmo, sem amolecer. Então eu acredito que se o Palmeiras jogar o melhor que sabe, tende a sair com uma vitória mesmo jogando no estádio do Deportivo Pereira. Minha precificação se deu a vitória do Deportivo Pereira como mais EV, uma odd de 5.5 e um Lei Palmeiras a 1,79, 1,80 para mim é muita coisa, até porque eu acho que o Palmeiras é o favorito, eu acho que o Palmeiras pode até empatar esse jogo, não perde o jogo, eu acho que vai para São Paulo, volta para São Paulo com um placar bem positivo. Então eu não farei nada nesse jogo além de assistir. Então o Deportivo Pereira, que todos queriam ter pego ele aí no sorteio da Libertadores, vai enfrentar o primeiro colocado geral da Libertadores desse ano. Então, dito tudo isso, fecha a conta, passa a régua. Meu muito obrigado para vocês. Deixa aí o seu like, o seu joinha, comente. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificação, assim você não perde nenhum dos vídeos diários e fica por dentro de todas as novidades do canal. Do mais, meu muito obrigado, boa sorte para os brasileiros nessa Libertadores, boa sorte para o Palmeiras no jogo de hoje. Um abraço e até amanhã.